Olá, tudo bem com vocês? Que bom, hein? Chegamos ao tão esperado, tão sonhado curso de sentença. Vocês aqui, alunos presenciais, tudo bem com vocês? Vocês que estão aí na sua casa, se preparando para a prova de sentença. É realmente um grande sonho chegar à prova de sentença. Alguns candidatos levam algum tempo, outros chegam na prova de sentença e têm um pouco de dificuldade de passar por essa etapa que é tão espinhosa. Mas nós temos que perceber que a prova de sentença é muito distinta das outras fases, das outras etapas do concurso. Essa é a primeira coisa que o candidato tem de ter muito claro para ele. Eu tenho um aluno que já tinha feito 7 sentenças e ele não sabia por que ele não passava. Uma pessoa extremamente preparada, com conhecimento invejável, era um advogado militante na Justiça do Trabalho, conhecia tudo de processo de trabalho, e não passava. E aí eu falei, olha, vamos conversar, vamos sentar, vamos ver o que está acontecendo na sua vida, o que está errado aí. Ele me fez uma sentença para que eu pudesse ver e analisar, e de pronto eu pude perceber. Ele estava teorizando em prova de sentença. Ele pensava que a prova de sentença era uma continuação da prova de segunda etapa. E aí é um erro fatal. Então, prova de sentença é prova eminentemente prática. É uma prova em que se quer aferir a possibilidade desse candidato ser, de fato, juiz. Se ele tem condições, se ele reúne os requisitos mínimos para resolver um caso concreto, para resolver um processo. Se ele tem o conhecimento mínimo no aspecto processual, mas especialmente se ele domina bem as questões de mérito, se ele consegue resolver bem a lide, se ele consegue definir bem ônus da prova, se ele consegue valorar a prova satisfatoriamente. Isso é fundamental. Então, prova de sentença tem uma série de coisas, de itens a ser analisada. Mas o que mais importa, o que vai fazer diferença é, primeiro, uma boa identidade da prova, uma boa identificação daquilo que tem de mais importante nessa prova. Segundo, uma ordenação adequada dos temas, de questões, para que você consiga satisfatoriamente passar rápido por aquilo que não importa tanto e decidir bem, muito bem, de modo devidamente fundamentado, aquilo que eu chamo de núcleo do mérito, ou poderemos chamar de coração do mérito. A prova de sentença, na maior parte das vezes, se ganha ou se perde no núcleo do mérito. Quando você inicia o mérito, aqueles primeiros capítulos da sentença são fundamentais para que você consiga desenvolver bem a sua prova. Além disso, é importante que o candidato tenha domínio da ansiedade, do tempo, consiga dividir bem o tempo para fazer adequadamente essa prova. E algumas outras coisas que nós vamos falando no curso dessa aula teórica. Então, nosso curso de sentença é composto de 4 aulas. A primeira, a de hoje, uma aula teórica, para que a gente estude passo a passo o que é a sentença, como se fazer uma boa sentença. Nas aulas seguintes, nós teremos a análise de 2 provas de sentença, em cada uma dessas aulas, também passo a passo, verificando como é que deveria ser solucionada essa sentença. Não é? Antecipando já, para a próxima aula, para a próxima reunião, nós já vamos fazer 2 provas de sentença, bem recentes, mas provas que não são tão difíceis e que têm aquilo que é importante para a gente compreender toda a temática da sentença. Primeira delas, a última prova de Rondônia. A última prova de sentença de Rondônia é uma prova muito boa. Não é uma prova difícil, é uma prova razoavelmente difícil, mas dá para você entender tudo aquilo que eu considero de importante da sentença a partir dela. Além disso, a penúltima prova do Mato Grosso. Então, para a semana que vem, nós vamos trabalhar essas 2 sentenças. A última de Rondônia e a penúltima do Mato Grosso, que não são sentenças, repito, tão difíceis quanto outras que temos por aí, e é importante que nós comecemos por essas um pouco mais simples. Muito bem.